Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos fazendo a nossa reflexão. Como está o meu dia hoje, o meu caminhar? Como eu posso me identificar com Cristo Jesus? É nesse momento que a gente vai refletindo o nosso caminhar, o nosso cotidiano. E Maria, ela vai nos ensinando a viver esse momento de reflexão, esse momento de conversão até o seu Filho Jesus. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. E nesse momento, vamos fazer a leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, nas páginas 687. Alemanha, 13 de maio de 1988. Aniversário da primeira aparição em Fátima. Estes são os tempos. Filhos prediletos, vivei na minha paz. Hoje recordai a minha primeira aparição na pobre cova da Iria em Fátima. Desci do céu como vossa mãe e rainha. Manifestei-me a vós no esplendor da minha luz imaculada. Apareci como a mulher vestida do sol, que tem a missão de formar o seu exército para os momentos decisivos da batalha. Estes são os tempos da minha grande luz. Estes são os tempos da oração e da penitência. Ainda hoje vos convido a rezar especialmente pela conversão dos pobres pecadores, dos ateus e dos afastados. Rezai sempre o Santo Terço. Oferecei orações e sacrifícios pela salvação das almas, porque vos repito, ainda hoje, que muitas vão para o inferno por não haver quem reze e se sacrifique por elas. Estes são os tempos da conversão e do retorno ao Senhor. Como mãe, tomo-vos pela mão e conduzo-vos pelo caminho do bem, do amor e da santidade, obtendo-vos a graça do arrependimento, para que possais viver longe do pecado, do mal e do egoísmo. Que cada dia se torne maior o número dos meus filhos que renunciam ao pecado para seguir pelo caminho da graça de Deus. Que a lei do Senhor seja cada vez mais observada e posta em prática.
Então muitos dos vossos irmãos vos seguirão pelo caminho do retorno ao Senhor e da salvação. Estes são os tempos da minha paz. Dou o dom da minha paz aos filhos que me escutem e se consagram ao meu coração imaculado. Eu vos levo a viver na paz do coração e da alma. Faço com que permaneçais serenos, mesmo no meio das grandes perturbações. Sentis a minha presença materna, sobretudo nos momentos do perigo e da proteção e da provação. Marco-vos com o meu selo, para que possais difundir por toda a parte a luz da fé, da santidade e do amor, nestes dias de tensa escuridão. Estes são os tempos da grande misericórdia. O coração de Jesus está para derramar as torrentes do seu amor divino e misericordioso. Chegou a hora da grande misericórdia para o mundo. Ela descerá com o orvalho sobre cada ferida aberta. Os corações mais duros purificará as almas mergulhadas no pecado. Conduzirá os pecadores à conversão e concederá a todos a graça de uma completa renovação. Neste dia do ano mariano a mim consagrado, convido-vos e vos deixardes penetrar todos pela minha luz imaculada, para que vos possais tornar vós mesmos os meus raios que iluminam a terra, mergulhada nas mais profundas trevas com o sol da pureza e do amor. Salve Maria Santíssima, salve, salve. A leitura do livro do Catecismo da Igreja. No parágrafo 630 e o 631. Durante a permanência de Cristo no túmulo, sua pessoa divina constituiu a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não viu a corrupção. Jesus desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é também aquele que subiu. O símbolo dos apóstolos confessa em um mesmo artigo de fé a descida de Cristo aos infernos e a sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa e do fundo da morte que ele faz jorrar a vida. Cristo, teu Filho, que, retornado dos infernos, brilhou sereno para o gênero humano, e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho vai estar no Evangelho de João, do 1, 35 ao 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre? Onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver.
Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então Nossa Senhora e queridas irmãs, povo de Deus, povo abençoado, nesse momento de refletir a mensagem de Nossa Senhora, nos coloquemos também diante de o próprio Jesus, o próprio Deus e o Espírito Santo. E nesse momento Nossa Senhora, ela traz para nós o primeiro dia, o primeiro ano da sua aparição lá na Cova da Iria, em Fátima. E ela pede para nós, para que a gente possa viver na conversão, no caminho de busca a fazer também penitências. Quando ela pede penitência para aquelas crianças, aquelas 3 criancinhas, aquelas crianças, ela amarra uma corda em sua cintura para que elas possam sentir as dores, né? E então ela carrega algo de que elas possam, fazer esses sacrifícios, pequenos sacrifícios, para a conversão dos pecadores, nem sabendo o que aquilo significava. Para nós, a gente precisa fazer um dos maiores sacrifícios, que é tirar um tempo, sacrificar um tempo do nosso cotidiano, do nosso dia, para rezar um terço, para que podemos nos colocar diante de Nossa Senhora, pedindo a ela conversão para os pecadores, para que esses pecadores eles começam a se arrependerem. Tem pessoas que não conseguem dar o perdão, tem pessoas que estão amarradas ali no ódio, no desejo de vingança, desejando o mal àquela pessoa, e ela possa estar até acamada, possa estar ferida. E é preciso que nós oremos, nós fazemos esse sacrifício do nosso dia, para que oremos, para que essa pessoa consiga alcançar a graça do perdão, alcançar esse momento de perdoar, esse momento do amor a Deus. Tem pessoas que são ateias, e a gente precisa também fazer essas orações, juntar essas pessoas, fazer com que o Espírito Santo ouve as nossas orações, vai trazendo essas pessoas até Cristo Jesus. Há também as pessoas que estão fazendo tanto mal, e a gente vê aí, principalmente pelo Brasil afora, essas pessoas violentas que acabam judiando das pessoas, até mesmo matando de uma maneira tão cruel. Então essas pessoas, ela precisa das nossas orações, para que a gente possa conduzir essas pessoas até a Deus. É preciso que a gente faça um pequeno sacrifício. Esse sacrifício possa ser o tempo nosso dia a dia para rezar o Santo Terço, possa ser um momento ali com Cristo Jesus no sacrário, também possa ser ouvindo a Santa Missa, tirar para ouvir a Santa Missa nessas intenções, colocar a Santa Missa nessas intenções,
Também um jejum que a gente possa fazer nessas intenções de conversão para essas pessoas, mesmo que a gente não conheça, mas que a gente precisa fazer isso para receber, para que a gente possa receber de Nossa Senhora essa luz, que a gente possa ser essa luz que vai irradiar. Porque tem muita gente perecendo, tem muita gente que morre e a gente não sequer dá nada, esquece, elas são esquecidas. Muitas estão no purgatório e muitas estão no inferno, perderam já a sua salvação. Então a gente precisa fazer oração. Nossa Senhora está alertando que tem muita gente perdendo a sua vida, perdendo a sua salvação, porque não tem quem ore por eles, não tem quem faz penitência por eles. E Nossa Senhora, ela quer formar o seu exército de uma maneira tão forte, tão decisiva, que são aqueles que oram, aqueles que rezam, aqueles que se colocam em oração. Então Maria, ela quer fazer isso. Ela quer que nós sejamos os seus raios de luz que vai iluminar. E naquele momento que Nossa Senhora ela vem se apresentando a nós e ela faz um milagre do sol para que possamos ver a mulher vestida do sol. E esse grande milagre aconteceu, nós não vimos, mas tem muitos relatos que nos levam a crer. Tem até mesmo a visão de João no Apocalipse, a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça. E se a gente for ver, ler direitinho, vai levar a Nossa Senhora. Então a gente precisa estar cada vez mais forte nesses momentos para conduzir essas pessoas a um caminhar com Deus, um caminhar com Cristo Jesus, o seu Filho. No Catecismo da Igreja, nos mostra isso, nos revela isso, que o próprio Jesus, ele tem todo o dom, todo o poder de quando ele estava morto, que a morte não se separou o seu corpo do seu espírito. Ele, então, durante a sua morte, ele desceu até os confins da terra, ele desceu até o inferno, para visitar aquelas pessoas que estavam por lá, que perderam, que foram condenadas por si só, por si mesma, porque foram afastadas de Deus, se afastaram. Então essas pessoas foram visitadas por Deus, ele não deixou de ir lá visitar, e ele estava de corpo e de alma, porque o seu poder, a sua graça é grandiosa, e o seu corpo não se separou do seu espírito. Olha só o grande poder de Deus. Então nós temos também, esse momento da morte que separa o nosso corpo do espírito, e o nosso corpo ele é consumido pela terra. Ele não acompanha. Então só nós fica em espírito. E o nosso espírito ele já tem ali a graça de ir para os céus, para o purgatório, para se purificar, ou direto para os céus, ou também para o inferno. E aí, quando vir o juízo final, que o próprio Cristo ressuscitar os nossos corpos, dar novamente os nossos corpos, a gente pode voltar aonde o Espírito está. O corpo, ele tem a alma que tem esse momento, essa graça de Deus, de fazer com que a gente se arrependa, de que a gente faça uma caminhada com Cristo, que a gente faça o perdão. Mas isso tem que ser em vida, porque a alma nossa,
está no corpo, está ligado ao corpo, mas depois que morre não tem mais jeito de fazer a conversão, não tem como. Então é por isso que em vida é preciso a gente se arrepender. Em vidas é preciso se perdoar. Em vidas é preciso fazer com que o reino dos céus esteja sobre a terra. Nossa Senhora, ela vai mostrando isso, conduzindo a sua paz de espírito. Ela vai falar dos tempos, desse tempo que a gente precisa trazer, esse tempo oportuno de conversão, esse tempo em que a gente vai encontrando a paz, mesmo nas tribulações, mesmo nas perturbações do dia a dia, do cotidiano. A gente vai estar conectado a Nossa Senhora e vai estar conectado aos céus. É isso que Nossa Senhora vai mostrando para nós. O próprio Jesus, no seu Evangelho, mostra João Batista. João Batista se desligando de ser mestre e colocando o próprio Jesus como mestre. Levando então os seus discípulos para ser discípulos de Jesus. E esses 2 discípulos, eles acompanham Jesus, porque esse momento de conversão, de seguir Jesus, né? De sair de si e caminhar rumo a Cristo. E só que André, ele não quis ir sozinho. Ele foi chamar o seu irmão Simão, aonde o próprio Jesus chamou Simão de pedra. E a pedra que edifica a igreja, a pedra é a pedra da fé, é a rocha da fé, é ela que sustenta todo o alicerce da nossa vida que nós construímos diante de Cristo Jesus. E aí a gente vai fortalecido nessa pedra, que ela jamais será abalada, se a gente se fazer dessa pedra a nossa vida, o nosso caminhar. E assim os discípulos, eles se tornam apóstolos e eles se tornam então uma verdadeira testemunha, os testemunhas de Cristo Jesus, um instrumento de salvação à humanidade, para que todos conheçam quem é Jesus na nossa vida. Eles mostram, e nós sabemos, porque lemos a Bíblia e acreditamos e temos fé em Cristo Jesus. Assim como João, ele mostrou, e os seus discípulos, esses 2 discípulos foram até Jesus, seguiu Jesus e também quis ficar com Jesus, sabia onde é que Jesus morava. E desse dia eles permaneceram com Jesus. A importância que a gente tem de indicar Jesus às pessoas, a importância que a gente tem de orar pelas pessoas, de fazer o sacrifício às pessoas para que as pessoas cheguem até Jesus. Esse Jesus que está no meio de nós, está na Eucaristia, está no sacrário, está em nós. Mesmo aquele que não acredita, mas se ele foi batizado, Jesus está em nós. E nada tira Jesus de nós, a não ser o nosso pecado. E que a gente vai pecando, e até então a gente se separa de Jesus e a gente não tem um lugar muito bom para ir. Precisamos agarrar em Jesus, permanecer firme nele, para que a gente possa ter a nossa convicção de salvação, de vida eterna, na glória, na graça de Deus. Então esse momento que a gente precisa andar, que a gente precisa ir até Jesus, mas a gente precisa também levar as pessoas. Assim como João levou,
assim como André levou, assim como os apóstolos levaram muitos, assim como a Igreja de Jesus cresceu e está caminhando, peregrinando até os dias de hoje. E o Papa Francisco nos torna aí uma igreja sinodal, caminhar com alguém, e esse alguém é Cristo, esse alguém é o nosso irmão, né? Que a gente não pode andar sozinho, precisamos andar unido a mais pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. As orações finais de consagração a Nossa Senhora. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Que a graça de Deus desça sobre nós pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a nossa Mãe Rainha, a nossa Mãe Menina, a nossa Mãe Assunta ao céu, a Mãe da Igreja, Rainha dos Anjos, Rainha do céu, Rainha de todos nós. Que desça sobre nós essa graça, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.